Fala galera, tudo bem? É o Claudemir de volta na área aqui com você nesse processo de desconstrução das nossas vidas. Hoje já é o dia 2, é o dia 2 de 7. Eu falei para vocês que vamos passar 7 dias aqui desconstruindo aquele monte de crenças erradas, de coisa errada que nós tínhamos na nossa vida que impedia a gente de prosperar. E hoje eu quero falar para você que nós vamos falar, ontem nós falamos sobre as historinhas, né? Falamos na aula de ontem das historinhas, quanta historinha que a gente contou que atrapalhou a gente viver, sempre contando uma história mentirosa, né? Nos enganando. Mas nós estamos nos livrando dela e tendo novas experiências. E hoje você vai ter uma nova experiência também, tá? Você vai ter nova experiência. E qual é a segunda aula de desconstrução nossa hoje? Qual que é a segunda coisa que nós vamos trabalhar nas nossas vidas? São os níveis de crença. Nós vamos aprender sobre o seu nível de crença. Acreditar em tudo que eu acredito e em tudo que eu estou buscando pode ser um desafio para você, tá bom? Não tem como. Simplesmente, sabe o que nós temos que fazer? Aceitar isso sem questionar. Nós não podemos aceitar as crenças que nós temos sem ter um questionamento. Então é necessário fazer, sabe o quê? Toda a crença que nós temos, elas precisam ser testadas. Anote aí, toda a crença que eu tenho, ela precisa ser testada. E aí, depois de testada, eu tenho que validar e realmente entender o que eu busco. Então todos nós precisamos escrever sobre a necessidade de testar a crença. Tá? Então toda crença, seja ela boa ou ruim, seja ela de religião ou de não religião, você precisa testar, tá? Então a crença, ela precisa ser testada e também validada. É isso que eu quero, tá bom? Então quando nós testamos e validamos e enfrentamos os fatos, podemos acreditar em algo em outro nível, tá? Então hoje vai ser trabalhado isso aqui, né? Então ter um relógio pode mudar tudo, né? Algumas pessoas perderam seus relógios. E eu tenho alguns colegas que têm aqueles relojão bonito, tal, Rolex, aquelas coisas todas. E aí quando vão passear lá em São Paulo, o que eles fazem? Eles não usam ele, né? Não usam ele. Por quê? Porque corre um risco. Lá as pessoas descobrem que você está com um relógio daquele ali e você vai acabar sendo assaltado, perdendo ele, né? E por que eles deixam o relógio? Eu não estou nem aí, porque o meu relógio, eu uso um relógio Oriente. É desse jeito. Então, relógio Oriente não dá problema nenhum, não tem BO nenhum. Então, algumas pessoas perderam seus relógios e não querem correr o risco de perder de novo. Isso é uma crença, né? A crença de quê? De que andar com relógio caro no braço em São Paulo é perigoso. Então, para nós subirmos de nível de uma crença, o nível de uma crença, é necessário o quê? Nós pegarmos aquela crença e fundamentar ela, tá? Então, cada degrau na nossa vida, cada degrau é um teste, né? Cada degrau é um teste. Eu vou até colocar esse quadro aqui atrás, vamos ver se vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Cada degrau da crença. Deixa eu pegar aqui a caneta que caiu. E vou olhar para você aí. Como é que vai ficar aqui, né? Ó. Então digamos que, ó, esse aqui são os degraus da crença, ó. As crenças que nós temos na nossa vida. Dá para ver, né? Então, o que acontece? Você tem uma crença de que se você andar com um relógio Rolex em São Paulo, você é roubado. Então, essa crença aqui, ó, Rolex, vou colocar aqui, ó, Rolex. Rolex em São Paulo. Você é roubado. Então, o que você tem que fazer com essa crença? Nós precisamos fazer com essa crença, sabe o que é? É testar ela.
Nós precisamos testar essa crença. Porque se nós não testarmos a nossa crença, é um perigo. Então nós precisamos subir de nível na nossa crença. E é necessário toda vez que nós... Um exemplo, por que eu falo que se eu andar com Rolex em São Paulo, eu posso ser roubado? Eu já fui roubado, me levaram, foi um carro. Eu perdi um carro velho ainda na época, que era uma Fiorino. Os bandidos levaram embora. Levaram depois uma Kombi, que estava reformando da garagem do vizinho lá, quando eu tinha trazido da oficina, deixei lá, nem gasolina tinha. Foram lá e levaram. Entende? Então, assim, nós precisamos fundamentar. Então, cada degrau aqui, ó, é um degrau de validação, né? E enfrentamento de fatos. Se você quer chegar ao milhão, ou se você quiser chegar ao multimilhão ou bilhão, você precisa instalar crenças e fundamentar essas crenças. Para quê? Para você alcançar os objetivos. Então a crença, ela é única. Mas para nós subirmos o degrau, aqui, ó, para nós subirmos de nível, aqui, nós precisamos o quê? Nós precisamos testar. Nós precisamos pisar na cabeça, né? Então, nós precisamos pisar aqui na cabeça, né? Digamos que aqui é o seu pé. Vamos desenhar um pé aqui, ó. Né? Olha que pé mais feio. Né? Você precisa vir com a perna aqui, com o pé, ó, e você quer subir de degrau, você tem que pisar na crença anterior. Então, cada degrau é um fato que impulsiona o próximo nível. Entende? Por exemplo, digamos que eu esteja aqui num palco, né, e você vem para cá e sobe no palco. E instala a crença de você pegar o microfone e dominar aqui o palco. Então, o que você está fazendo? Você está construindo, você está testando, você está validando essa crença para você alcançar o próximo nível. Entende? Então, você está me assistindo hoje, me ouvindo hoje, eu estou falando, mas digamos que amanhã é você que vai estar falando aqui. Porque se você não sabe, você tem capacidade de fazer o mesmo que eu faço. Então você já pode começar a aprender a fazer isso hoje. Então aquilo que você aprendeu hoje, você já grava e manda para alguém. Você fazendo. Escreve aí tudo que você aprendeu hoje e manda para alguém. Treina alguém. Ajude alguém. Porque eu estou fazendo isso, eu estou replicando aquilo que eu aprendi. Então você vai estar validando e pisando na cabeça de algo, né, do nível inferior. Então, você está construindo, testando e validando essa crença para alcançar o próximo nível, né? Então, à medida que você vai crescendo, você vai alcançando o próximo nível. Então, a crença, escreve assim, ó, a crença é como fumaça. O fato é estrutural, mas o fato é estrutural como concreto armado, né? Então, a crença é como fumaça, mas o fato, porque nós temos que testar a crença para ela virar fato. E o fato, ele é estrutural como concreto armado. Então é necessário o fato para construir e fundamentar a crença. Então você quer construir uma crença nova, é necessário um fato. E aí você vai fundamentar aquela crença. Então pisar no fato é o que vai impulsionar você para o próximo nível de crença. Então você tem que pisar. Pisa aí, no fato. Faça gerar um fato essa crença. Então assim, acreditar em algo requer mais do que simplesmente você aceitar. É um processo contínuo de você testar, de validar, de pisar nos fatos para fundamentar essas crenças. Aí nós vamos para o próximo nível, né? Agora, os problemas com as crenças. Quais crenças que a gente vai trabalhar, né? Tem 3 tipos de crença que nós vamos trabalhar aqui. Eu quero trabalhar com você. A crença, vamos escrever aqui, ó, familiar. Familiar. A crença, só para eu não errar aqui, a crença política, né, e a religiosa. Religião. Opa, aqui, ó. Religião e política.
Esses 3 tipos de crença nós vamos trabalhar agora, tá bom? E eu quero que você tome nota aí, tá bom? A crença familiar, o que se refere à crença familiar? Refere-se ao sistema de crenças que foram transmitidos pelos nossos pais, que muitas vezes precisa ser desvinculado da sua vida para permitir que você prospere. Se você não se desvincular das crenças dos seus pais, você não vai prosperar. Um exemplo disso é a crença do meu pai. Meu pai acreditava que pelo fato de eu ser filho dele e nós sermos de uma família pobre, eu nunca conseguiria passar num concurso para delegado de polícia. Ele falou um dia para mim, para com isso, meu filho. Para de sonhar aquilo que não é para você. Era isso que ele pensava, né? E ao construir e testar as minhas próprias crenças, o que eu fiz? Eu acabei me distanciando um pouco da visão do meu pai, né? Tanto é que eu estou hoje na posição que eu estou. Então a crença que nós devemos combater, qual que é? É aquela crença que nós herdamos dos nossos pais que não geram resultados. Agora, se você herdou alguma coisa do seu pai que está dando resultado, maravilha. Agora, aquelas crenças que não estão dando resultados, você tem que abandonar. Eu lembro que minha esposa, ela conta a história dela, né, que o pai dela falava que eles nunca iam dar em nada, iam comer tijolo da parede, era desse jeito. E a minha esposa, ela é formada em Direito, minha esposa foi advogada há um tempo, professora universitária, minha esposa dava aula na faculdade, né, e passou em concurso para cartório, assumiu o cartório em São Paulo, quando eu vim para cá ela largou lá, passou aqui em Mato Grosso, mas não quis assumir, porque tinha que voltar para o interior, nós já estávamos aqui em Cuiabá. Então, tudo isso por quê? Porque ela substituiu aquelas crenças que ela herdou dos pais dela, né? Por exemplo, a ideia de que não podemos ser diferente do ambiente em que vivemos, né? Porque nós seríamos perseguidos. Essa crença é desafiada pela necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de ser alcançado, né? De alcançar o sucesso. Então, outra crença que eu menciono é a ideia de que ser funcionário público impede a riqueza. Quem falou? Não tem como, tá? Você ser funcionário público e impedir a riqueza. Eu sou um cara rico. Ah, mas eu ganho, gente. Meu salário, eu estou enquadrado em 1% da população brasileira. Eu ganho mais do que 28 mil reais. Isso é uma pesquisa recente agora. Então, só quem ganha 1% é considerado nível alto, né? E conseguir conquistar muitas coisas aqui sendo funcionário público. Tudo que eu tenho é de depois que eu comecei a trabalhar na PM. Eu era funcionário público. Saí da PM, virei delegado, sou funcionário público, né? E nunca recorri a meios ilegais. Então essa visão limitada coloca as pessoas em um limbo entre a pobreza e a riqueza, sem considerar outras possibilidades. Existe possibilidade sim de você crescer na vida. Existe possibilidade sim de você ser um sucesso ambulante. Então assim, o que você precisa fazer? É essencial você questionar. É essencial você desafiar essas crenças familiares. Essas crenças que não conduzem você ao sucesso. Você precisa tomar nota dessas experiências e estar aberto a novas perspectivas. E é crucial para construir as suas crenças, né, que vai levar você ao crescimento, que vai levar você à prosperidade. Você só sabe fazer isso, né? Um exemplo, você só sabe ser pedreiro, né? Muda a história. Segue o caminho do tijolo. Você está só rebocando, né, a parede. Beleza, você é rebocador, mas não tem um cara que vem antes de você, o carpinteiro, o cara que levanta a parede, o mestre de obra, não tem. Você tem que mudar o jogo, vira o jogo. Esse sistema familiar de crenças, ele é muito forte. Muito forte. Tem gente que fala assim, não, meu pai falou que eu ia ser servente de pedreiro. E a pessoa passa 30 anos sendo servente de pedreiro. Cala a boca! Desconstrói isso aí. Eu sugiro que você faça o que fiz. Se você quiser sugestão do seu mentor, faça o seguinte. Reseta toda a crença que veio da casa do seu pai e da sua mãe. Por quê? Porque crença não é fato. Escreva aí, crença não é fato. Pode ser um fato na vida dos seus pais, mas não na sua. Não na minha. Eu ficaria apenas com o que os meus pais ensinaram, que os seus pais ensinaram, a respeito de regras e de diretrizes, que isso é bom, tá? Os princípios.
Por exemplo, se seu pai tinha uma casa pequena e dizia que você ficaria rico tocando sua casa da mesma forma, isso é uma crença que precisa ser questionada. Você tem que questionar crescendo com fatos. Crenças, você tem que testar elas para que elas virem fatos, tá bom? E assim por diante. Então anote uma coisa aí. Liste todas as crenças que você carrega do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus avós, de quem teve convivência. Você teve convivência. Liste essas crenças. Essas crenças elas precisam ser todas combatidas com questionamentos. Nossa, você está sendo radical. Estou falando para você que você precisa desconstruir. Eu quero que você seja um sucesso. Não falei para você que você seria um player de sucesso? Você precisa desconstruir coisas na sua vida. E uma das coisas é crença familiar. Tá? Pergunte para você mesmo. Pergunte aí se essa crença vai te levar a algum lugar. O teste prático faz a crença cair por terra. Eu sugiro que para você, a crença só vire fato, só fato. Se não é o fato que você quer, rejeite a crença. Agora, não acredite em algo que não foi testado e que não deu resultado. Teste. Eu testei e deu resultado para mim. Fiz o concurso, estudei, tentei várias vezes. 15 vezes, para você ter uma ideia. 15. Na 15ª, bingo! Estou eu aqui contando a história para você. Por quê? Porque eu testei. Eu tenho um fato. E qual é o fato? Eu sou delegado de polícia. Eu sou delegado de polícia. Esse é o fato. Pronto. A crença do meu pai era que eu não chegaria lá. Mas o fato é que eu testei a crença e eu eliminei ela. Ela não virou fato da minha vida. Porque eu sou o fato. Sou o resultado de uma crença nova. Tá? Vamos fazer um reset de crenças. Não é apagar as crenças, mas fechar essas janelas que estão consumindo essa energia que poderia ser bem utilizada para o teu crescimento e para o teu sucesso. Então você vai listar as suas crenças familiares e em seguida você vai listar também as crenças religiosas. Tá? Lembre-se de que existem mais de 6.000 religiões, só usando a Bíblia, sabia? 6.000 religiões com base na Bíblia. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que testar elas. Nós temos que olhar com cuidado. Deixa eu pegar uma pilha aqui, que está acabando. Nós temos que testar essas crenças. Por quê? Porque elas têm que passar no teste. Tá? Lembre-se que são mais de 6.000 religiões. Só com base na palavra de Deus. Eu sou evangélico, sou cristão. Não estou falando mal, mas é a verdade. O pessoal arruma coisa para tudo. E sim, eu estava com, dentro do pacotinho, 2 pilhas aqui descarregadas. Vê se pode. Agora está sim, agora porque eu não posso deixar acabar a bateria aqui enquanto eu estou falando. Então, como eu estava falando, existem aí 6.000 religiões, mais de 6.000 que vão falar, né? Alguns vão falar que a igreja católica é a igreja certa, né? Outros vão apontar para os evangélicos. Já começam os xingamentos, né? De um lado para o outro. Calma. Para com isso. Para com isso. Alguém fala, a igreja evangélica que é a melhor. Aí você pega só o evangélico, aí o evangélico da Congregação Cristã no Brasil fala que a Congregação Cristã do Brasil é que é o certo. Aí pega o da Universal, só nós que por diante. Tantas visões de só nós que alguém está errado. Alguém está errado. Porque esse negócio de só a minha religião é que está certa, tem alguma coisa errada. Então nós vamos usar matemática. Podem autorizar que fale rasgado com vocês? Vocês podem autorizar? Estou aqui para falar isso mesmo. Posso falar? Depois você digere, tá bom?
ou reza, ou ora, né? Então tá bom, posso falar assim, né? Então, vamos lá falar a verdade. Para ir para o inferno, não precisa de religião nenhuma. Sabia disso? Para ir para o inferno, você vai sem religião. Foi o Adão que nos jogou lá no inferno, e ponto. Agora, para sair do inferno, ninguém pode nos ajudar a não ser o sangue de uma pessoa justa e inocente. O sangue ele é tão forte que até os rituais de macumba, de maçonaria, são feitos com sangue. Mas um sangue puro, sem pecado, é o que vai nos livrar do inferno. Só isso. Eu acredito que... tem gente que fala assim, eu não acredito em inferno. Então deixa eu te explicar algo. O inferno é real. E você pode falar que não acredita, mas vai acessar o inferno e na sua vida em algum momento da história. Eu não acreditava no mundo espiritual, muito tempo. Até que eu acessei. Não sei se você sabe, mas eu já expulsei centenas de demônios. Quando eu faço as imersões de encontro com Deus, todos os encontros eu só sou escalado para libertação, para expulsar demônio. Tá? Eu sei que o mundo espiritual é real. É crença para você que morre de medo, mas para mim é um fato. Por quê? Para mim é um fato que existe mundo real. Para você que tem medo, se eu te passasse a experiência de expulsar um demônio hoje, muitos sairiam correndo. Eu também, eu expulso demônio, eu amo expulsar demônios. E às vezes tem que expulsar, e aí tem aquele tal do demônio da miséria, que deixa as pessoas na vida de pobreza o resto da vida dela. E a gente tem que expulsar. Como eu estou fazendo agora, durante esse processo de, primeiro jejum e oração, semeando para prosperar. E agora, fazendo a mentoria aqui, desconstruindo você, para você ter uma vida de sucesso. Está cheio de demônio aí, que eu vou ter que expulsar para você prosperar. Então, tem demônios que precisam sair. Como é esse negócio? Eu vou te explicar. Se você for num terreiro, você vai ouvir a expressão de que quando alguém baixa o espírito, esse espírito começa a falar que a pessoa é um cavalo. Ou seja, o espírito precisa de uma matéria para governar, numa terra que é matéria. Muita gente sabe disso. O que expulsou o demônio, estou decepcionado, achei que seria só tremedeira de gente com medo, aqui. Mas na Igreja Católica não se fala em expulsar demônio, não se fala. Lá se fala em exorcizar. Porque você está entrando nesse assunto, Claudemir. Aquilo que você tem de crença foi importante, mas não fique com a crença. Não fique com a crença. Vá para o fato. Estou falando de crenças para você testar as crenças, para você ir para o fato. Isso significa que se você quiser prosperar de verdade, tudo que tiver na seara da crença, você vai apertar um play, você vai testar, vai confrontar até funcionar. Isso foi que eu fiz na minha vida e faço até hoje. Então a coisa religiosa, a religião, ela vem do latim. Sabe o que significa? No latim, religare. É um ato de piedade de Deus, de ter um ponto de conexão de volta com a humanidade. E por quê? Porque Adão arrebentou esse ponto. Só que Jesus, ele religou, E é o único jeito de religar com Deus, esse ponto de acesso, é através de Jesus, que é o Filho de Deus. E o que a religião faz? A religião, ela cria muitas crenças que não dá para provar. E um monte de gente cai nesse golpe, São 6.000 religiões. Claudemir, qual que é a sua então, Claudemir? A minha, eu sou a religião lá de Tiago 1,27. Qual que é? Cuidar dos órfãos, da viúva e dos estrangeiros. E não se contaminar com esse mundo. É isso aí. Qual o problema da religião? A maioria das crenças, elas não têm como provar. Elas são só nuvens sem água. Sabia disso? Sabe o que é uma nuvem sem água? Essas nuvens que passam aí e não chove. O pessoal do campo aqui não gosta desse tipo de nuvem. Eles gostam de nuvem com água. Anota aí, a maioria das crenças são como nuvens sem água, não serve para absolutamente nada. Quando fala isso, quem fala isso? A palavra. A palavra de Deus diz que nuvem sem água não cumpriu o propósito, não tem como cumprir e não cumpriu o propósito. Então a nuvem é para condensar a água e despejar água nos lugares. É para isso que serve a nuvem. Ser uma nuvem sem água é ser uma pessoa que não tem vida. Não dá para transbordar. Que tipo de pessoa você é? Você é uma nuvem sem água? E aí? Até a nuvem tem que transbordar, gente.
Então uma nuvem que não transborda, o vento passa e carrega rápido. A nuvem que é carregada de água, ela não faz isso, né? O que eu quero que você entenda? Sabe o que é? Cuidado com crenças religiosas. Por quê? Porque várias pessoas não prosperam por causa de crenças religiosas. Eu ensino tudo a ela e ela não prospera. Por quê? Porque ela tem uma crença religiosa enraizada nela que é contra a riqueza. Você aprendeu que não pode ser rico, né? Isso é do diabo. Isso não é de Deus, não. Porque Deus é dono de tudo, Ele criou tudo. Na palavra está escrito assim, ó, que as ruas lá na cidade de Deus é de ouro e de cristal. Os muros são de jaspe. Por isso que eu estou batendo na tecla. Alguns de vocês estragam a vida completamente para o sistema religioso. E o sistema religioso está tomando todo o seu campo de energia. Claudemir, minha vida é de Jesus. Então continua sendo de Jesus. Mas não fique em volta desse tanto de crença que não vai te levar a lugar nenhum, tá bom? Na hora que você despertar, você vai ficar com raiva de você mesmo por ter ficado o tempo inteiro em volta de coisas que não foram testadas. Você tem que testar. Eu testo. Por isso que eu vivo a minha vida da forma que eu vivo. Eu vou 100%, eu tiro o tempo de trabalhar. O restante, eu invisto tudo nas coisas de Deus. Tem gente que fala assim, mas Claudemir, isso é muita... Como que você consegue fazer? Não, eu testei. Eu sei que isso aqui é a melhor coisa da minha vida. Então eu testei e estou ajudando pessoas a mudar de vida. Preste bem atenção. Quando você de fato, e não de crença, já viu a expressão de fato? De fato é o que aconteceu. Eu tenho que dar dízimo para prosperar, Claudemir? A resposta imediata é não. Você não precisa dar dízimo para prosperar, tá bom? Dízimo não é para você prosperar. A oferta é para prosperar, o dízimo não. O dízimo nós somos mordomos de Deus. Então nós devolvemos a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. Por quê? Porque nós pertencemos a uma associação. E aquela associação, ela precisa de estar ali em pleno funcionamento. Então, tem gente que fala, se você não dizimar, você vai ser fulminado, você vai... Não, é só você pegar, testa e deixa de dizimar para você ver se vai morrer. Se o devorador vai acabar com você. Não, não vai. Não vai acabar com você. Sabe por quê? Porque aquela palavra de Malaquias era para o povo lá de Israel. Não era para nós. Não era para nós, não. O que está falando? Não. Nós dizimamos, não com base na lei. Nós dizimamos com base na graça. Sabia disso? Nós dizimamos com base na graça. Eu não vou entrar nesse assunto aqui com você, porque isso aqui é algo que pode trazer um desconforto. Mas eu testei. Eu testo as minhas crenças, tá? Então, para mim, é fato. Se você faz parte de uma comunidade, ajuda essa comunidade. Por quê? Porque se você não fazer assim, você vai parar de prosperar. E você vai ficar tomando a energia de todo mundo nessa comunidade sem devolver. Então, você precisa abençoar essa comunidade, com oferta ou com dízimo. Tem gente que fala que dízimo é gratidão. E eu falo também, é gratidão. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito para mim. Então eu quero que vocês entendam que eu não vim aqui trazer confusão para você, tá? Eu vim só te mostrar o fato. Se você quer acreditar, acredite. Claudemir, e se eu der o dízimo, eu vou prosperar? Já tá dando com alegria? Sim ou não? Tá com alegria? Fechou. Dar é melhor do que receber. Assim que é. Dar é melhor do que receber. Você está sendo generoso. Então você está plantando no lugar onde as pessoas estão prosperando e está resgatando famílias. É bom demais. Pronto. Se você, lógico que você vai prosperar, né? Agora não faça isso por força de lei. Porque Jesus derrubou o templo e falou que o templo somos cada um de nós. E o Espírito dele habita dentro de nós. Quando você entender sobre identidade e propósito, você vai entender o que eu estou falando, tá? É simples demais você entender isso. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus, você foi projetado por Ele e Ele hoje mora dentro de você. Não mora mais em prédio, né? Os templos, que templo? O templo é você. Para com isso, para de bobeira. Se você não aprender gestão, sabe o que vai acontecer? Você é o devorador. Você precisa aprender de gestão, tá? Então não é porque você deixou de dar o dízimo, é porque você é um mau gestor. Se você viver debaixo do sistema de crença
e eu não gosto de tocar nesse assunto, mas vocês que entraram aqui nos códigos da mente milionária, onde eu vou trazer para você os assuntos de sabedoria, prosperidade e riqueza, né? Eu tenho que tocar nesse assunto. Tem gente que ficou até feliz, por quê? Falei disso, né? A escassez dele está gritando e falando assim, meu Deus, agora não vou conseguir economizar dinheiro porque eu dava o dízimo. Cala a boca, para com isso, seu mesquinha. Está achando que Deus está aí para você? Deus não troca nada com ninguém, não. Quando você entender do princípio de mordomia, você vai entender o que eu estou falando. Seu mesquinha, para de escassez. Você não precisa dar nada. Você está achando que Deus vai te abençoar mais ou menos porque você está dando dinheiro para Ele? Tudo é dele, seu besta. Então eu faço isso, sabe por quê? Porque eu quero ver a comunidade indo bem. É isso aí, eu amo a comunidade que eu participo. Por que nós estamos tocando nesse assunto então? Porque você crê que o dízimo te prospera, né? Mas não é assim. Mas se você quiser testar, você vai ficar assustado com isso que eu estou falando, tá? Sabe o que Deus faz quando nós estamos adorando a Ele? Cantando, né? Ou entregando uma oferta, um dízimo? Principalmente quando nós estamos cantando, fazendo barulho, Ele aperta o mute. Ele não ouve aquilo que nós estamos falando. Ele faz assim, ó. Ele ouve sentindo o cheiro. O cheiro da adoração que está saindo lá dentro do teu coração, né? Ele imagina, né? Ele imagina que tipo de adoração está saindo dentro desse coração. Todo ser angelical e tudo que ele fala, tudo que nós falamos também, é testado. Deus ele testa, ele quer sentir o tipo de adoração. Quando Lúcifer tentou subir às alturas acima de Deus, Deus viu, Deus sentiu o coração de Lúcifer e expulsou ele com a terça parte dos anjos do céu. Então presta atenção, se você tem algumas coisas que eu estou falando aqui, se você falar lá na tua religião, vão falar, e se você questionar a religião, vão falar que você é rebelde. A religião rebelde é aquela pessoa que questiona. E eu sou questionado, eu sou muito questionador, sabia? E tem pastor que me considera rebelde. Eu sou pastor também, tá? Para quem não sabe. Mas eu questiono. Deixa eu te explicar. Seja um ofertante em toda a sua vida. E quanto mais próspero você for, mais oferta você vai dar, tá bom? Você vai sentir o que eu estou falando. Sempre esteja envolvido em causas. Porque sabedoria, né? O que é sabedoria? Nós temos sabedoria vertical e a horizontal. A vertical é quando você acessa ela ativando causas. Você está em um movimento, lutando por causas. Agora a horizontal é por coisas. É ruim lutar por coisas? Não. Mas nós temos que tomar um cuidado. Então, Deus, Ele está vendo você ser um doador. E é melhor dar do que receber. E Ele continua dando, né? E Ele quer que você tenha o comportamento dele. Continue dando, continue dando, continue dando, porque Ele quer que aconteça isso, tá? Que sistema é esse que você não pode questionar? Eu vou te explicar o dia que você questionar demais seu pai ou sua mãe. Sabe o que vai acontecer? Eles vão mandar você embora da casa deles. Sai daqui, menino! Vai embora! Você está aqui na minha casa e fica questionando seu pai para você ver. Se seu pai for homem igual o meu, e você vai ser colocado para fora de casa quando você começar a questionar a religião. Só para testar as crenças. Alguém vai te mandar vazar de casa. É isso aí, né? Qual é o problema de todo o sistema de crença? Você não pode confrontar. Porque se for confrontado, vão mandar você sair. É isso aí. Vão mandar você sair. E assim também acontece nas empresas. Se você começar a questionar nas empresas, vão mandar você embora. Agora nós vamos testar o terceiro nível, que é o político. Apesar de você não sonhar com isso, sabia? A mentalidade, né? A política, ela muda a mentalidade do povo. Sabia disso? O povo o que é a política então, Claudemir? A política é um outro sistema de crença. E a política é um dos piores sistemas de crença. Sabia disso? Eles introjetam na cabeça das pessoas o tal do comunismo. E hoje está imperando, né?
eu estou gravando hoje aqui para vocês, e antes de eu entrar na gravação, a minha esposa falou que o Papa deu uma declaração que é para os padres do mundo inteiro, da Igreja Católica, fazer casamento de pessoas homossexuais. Por que esse Papa está fazendo isso? Porque a mentalidade dele é de comunista. Tem alguma base bíblica? Vai ter um monte de padre que vai questionar essa ordem dele. Por quê? Porque não quer dizer que ele é o dono da verdade. Pessoas que andam verdadeiramente com base nas escrituras, ele vai testar as escrituras. E a escritura fala que é abominação. Abominação. Sabe o que Deus fez com a abominação? Sodoma e Gomorra. Ele consumiu 2 cidades. E lá no livro de Apocalipse fala que eles vão ser jogados no lago de fogo. Então eu vou ser eu vou ser contra a palavra de Deus? Jamais, né? Então, não é comunismo, socialismo, qualquer coisa que tenha falado sobre empobrecimento em massa, isso que significa esse sistema marxista. Porque eles não acreditam nisso. Porque eles já sabem que matematicamente não dá para todo mundo ficar rico. Não dá. Mas matematicamente dá para todo mundo ficar pobre. O que acontece com o sistema de crença? Imagina você com os sistemas errados da sua família. Como que prospera, né? Que tanto de gente que pensa só do jeito de pobre. Não tem como, né? Então você vai ter que rejeitar isso, porque se a gente não se ressignificar essas crenças, você vai continuar com seus mesmos resultados, tá? O resultado que você tem é fruto da crença que você matou, tá? Então anota aí, ó. O resultado que eu tenho é fruto da crença que eu matei. O que é crença que eu matei? Que você plantou. Entende? É o teste que você fez. Então, a crença ela precisa morrer. A crença ela não dá resultado. Matar a crença dá. Como rejeitar a escassez? Ressignificando ela. Então você vai anotar o código para você matar a escassez. Você precisa ter uma nova experiência. Você está aqui comigo para ter uma nova experiência. Aí nós temos 2 tipos de crença. A crença positiva e a crença negativa. E essas duas, elas precisam ser assassinadas e questionadas. Como assim, Claudemir? Toda crença, ela precisa ser questionada primeiro, depois testada, depois ela precisa ser reprovada ou aprovada. Então esses são os níveis de crença. Se uma crença não é questionada, essa crença ela é fortalecida. Questionada. Qual o problema de questionar a crença? Eu quero saber se ela funciona. Então as pessoas elas vivem defendendo a crença, mas elas não têm resposta. Quem são os defensores de crença? Todo defensor de crença é aquele que não tem resposta sobre isso. Então eles falam, não, para aí, não, mas eu quero só fazer uma pergunta para o Senhor. Não pode perguntar? Não. Nós estamos aqui, nós estamos acreditando nisso há mais de 300 anos. Ah, é sério? A criança não responde, né? Então, presta atenção, é terrível, né? Já estive em ambiente assim. Você não podia questionar nada. As crenças, em segundo lugar, as crenças elas precisam ser testadas. Viu? Primeiro, ela precisa ser questionada, depois ela precisa ser testada. Agora tem um negócio que chama base lógica natural. Já ouviu alguma vez sobre isso? O que é a base lógica natural? É um negócio que eu modelei de Salomão. Salomão, sabia que disso? Salomão ele usava a natureza para fazer ali o exercício de sabedoria dele. Quando você lê Provérbios, você vê isso aí. Então você está sendo instruído. Uma das coisas mais preciosas da sua vida. Qualquer coisa que alguém te falar, né, você tem que fazer como eu faço. Arrasta e joga para a base, né, e fala assim, prova para mim. A natureza, ela prova tudo. Então escreve isso. A natureza, ela prova tudo. Como assim? A natureza é a base lógica natural. Tudo que você quiser de fluidez, você pega os alimentos, né? Você coloca do lado do órgão, igualzinho, você prova tudo. Tudo com base na lógica natural. Né? O que é base na lógica natural? Você anota assim, BLN. Isso mesmo. Base lógica natural.
qualquer discussão de altíssimo nível com cientista, com cosmologista, com os ateus, eu falo, não estou nem aí. Você está falando de quê? A natureza rejeitou o que você falou. Então isso é problema seu. Então preste atenção. Digamos que você tem que tomar cuidado com a cobra, né? Que cobra? Eu vou virar aqui. Que cobra? O veneno da cobra. Você sabe que a pergunta ela parece com a cobra, né? Ó. Isso aqui é uma cobra. Isso aqui é uma interrogação, né? Uma interrogação. E a cobra, né? A cobra, quando ela está armando o bote dela, ela está mais ou menos assim, ó. Não é? Então, digamos que já viu aquelas cobras no saco? Eu já vi muito disso aí, cobra no saco. Quando eu ia para a Praça da Sé, eu trabalhava de office boy, sempre tinha um cara lá com cobra no saco. Então, você mete a cobra no saco que sai do balaio, né? Ninguém resiste. Ninguém resiste ela para quem não sabe o que é uma interrogação, né? Aqui, ó, é um balaio e aqui está a cobra, ó. Ela saiu para fora do balaio, né? Vou fazer o balaio aqui, ó. Aqui é o balaio. Aí a cobra sai para fora do balaio. Essa interrogação aqui, ó. E ela sai para fora para picar quem não tem resposta. Então você faz a pergunta para a pessoa, ela não tem a resposta, sabe o que acontece? A cobra ela vai lá e ela te pica, né? Agora se você tiver resposta, o que a cobra faz? Ela recolhe de novo, ela recolhe para o balaio, né? Quando a cobra sai para picar, você não tem a resposta, o que está acontecendo? Ela está te ferrando, você está sendo ferrado, o veneno fica sobre você. A cobra vai fazer o quê? Ela vai picar, ela saiu do balaio, você não tem resposta, você vai ficar lá e vai levar a picada, né? Você vai levar o veneno, só por quê? Porque você foi um imbecil, que você não tinha uma resposta. Então toda hora, pessoas ficam perguntando, né? Dos 4 cantos da terra, não sei se você já suspeitou, mas as pessoas geralmente, elas fazem as perguntinhas, né? Para mim, né? E quando eu respondo, as pessoas não gostam. Né? Por quê? Porque a cobra odeia quem dá a resposta. Por quê? Porque ela volta para dentro do balaio. A serpente lá no Éden, ela te odeia, ela tem que te odiar, ela me odeia também. Peraí, uai, você não quer ser igual a Deus? Você não tem resposta, sabe o que acontece? Se você não tiver resposta, você vai sair do Éden igual Adão e Eva saiu. Não tem resposta? A resposta era a palavra, né? Se você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus. Olha a resposta, né? Ela falou, né, que se eu sou igual a Ele. Lógico que era. Eles eram imagem e semelhança de Deus. O que eu tenho a ver com isso? A resposta estava lá em Gênesis 1:26. Não tem a resposta para a pergunta, você vai levar a mordida da cobra venenosa. Ela vai tirar você do Éden. Ela vai tirar você, né, do lugar da promessa. E isso é uma crença, né? Isso é uma crença, a crença te pega. Você não tem o fato, você não tem a resposta. Ela vai te picar. Você fica com esse veneno dentro de você e aí você se ferrou a vida inteira e vai continuar ferrado também. Felizes são aqueles que quando a serpente aparece, que é um ponto de interrogação saindo do balaio, você tem a resposta e ela volta quietinha lá para dentro. Primeira coisa que eu faço com a crença, eu questiono. Só no questionamento já desmontou ela. Só no questionamento. Agora se eu questionar e ela não voltar, ela está firme, né? E é difícil vencer, mas cuidado, você vai vencer, você vai destruir. Então, nós precisamos testar as nossas crenças de que forma? Através da base lógica natural. É isso que eu quero que você faça a partir de hoje. Teste as suas crenças. Não fique aí se ferrando por causa de crenças que não vão trazer resultado nenhum para a sua vida. Você precisa crescer. Você não quer ser o milionário da sua casa?
o primeiro milionário da sua família? Você não quer ser o bilionário da sua família? Você não quer mudar de vida? É isso? É isso que você quer? Então destrua as crenças. As crenças que foi gerado com base na sua família, você precisa questionar todas as crenças. Mudar por novas experiências, tá? As crenças da religião que você tinha aí por causa da religião. Ah, você é muito questionador, você não serve para estar aqui não, vai embora daqui! Que isso? Cada uma, né? E a crença política. Então, cuidado, tá? Nós precisamos mudar isso aí. Eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos aí, nós vamos fazer... eu quero fazer uma declaração de fé com você, tá bom? Nós estamos aqui, eu creio em Deus. Se você não crê em Deus, você fica aí do teu jeito, medite, tá? Mas, se você puder, fique uma posição aí que você seja confortável e repita assim comigo. Muito obrigado, Pai, por esse tempo de aprendizado, por esse tempo de desconstrução. Hoje eu aprendi que eu preciso desconstruir aquelas crenças que me limitavam a eu crescer, aquelas crenças que me limitavam a eu avançar, aquelas crenças que foram plantadas em mim pelos meus familiares, pelos meus pais, e eu nunca questionei isso. E hoje eu quero desinstalar isso da minha vida. Hoje eu quero ressignificar essas crenças que foram instaladas e que me levaram a viver uma vida de escassez, a viver uma vida medíocre, a viver uma vida de pobreza. Eu quero, a partir de hoje, mudar essas crenças. As crenças familiares, as crenças religiosas e as crenças políticas também. Eu não vou me deixar dominar por religião nenhuma. Eu vou testar tudo. Tudo vai ser testado e vai passar pelo crivo do fato. É fato, eu aceito. Não é fato, eu não aceito. Essas crenças limitantes da política, do marxismo que está desconstruindo as famílias, desconstruindo as pessoas, levando as pessoas à pobreza. Eu rejeito isso da minha vida hoje. E eu declaro que eu sou mais do que vencedor em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amanhã nós vamos continuar com mais uma aula de desconstrução aqui, tá? E nós estamos juntos até depois do fim. Deus te abençoe.